vez vamos conversar em volta do Evangelho do nosso Salvador e querido Mestre Jesus. E eu quero conversar com você sobre alguns aspectos importantes sobre oração, alguns aspectos que julgo ser fundamental, acredito ser essencial nós termos em nossa mente, nós termos em nosso coração e nós trabalharmos dentro de nós para que isso torne realmente algo automático, torna um hábito. Sempre que a gente se põe em oração para conversar com Deus, essa realidade desse pensamento vem à nossa mente. Por isso eu quero falar de alguns aspectos que é fundamental, é essencial nós termos em mente quando nós vamos orar. Para isso, eu não quero aqui ler todo o capítulo 9 do Evangelho de Marcos, mas eu quero aqui trazer a sua lembrança, trazer a nossa lembrança, esse acontecimento que se deu quando ainda Jesus estava aqui na Terra. Capítulo 9, nós temos uma narrativa histórica do acontecimento de transfiguração, quando Jesus sai com os 3 discípulos amados, e ali ele tem aquele momento que nós chamamos de transfiguração, mas depois Jesus volta para encontrar os outros discípulos, os outros 9 discípulos. Só que quando Jesus volta para encontrar com os outros discípulos, naquele momento havia uma multidão muito grande, havia ali também os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, e havia um alvoroço, havia uma grande confusão. E no meio da multidão sai um homem, vai ter com Jesus, e Jesus então pergunta, aos seus discípulos o que estava acontecendo, e ele fala: mestre, eu tenho meu filho que sofre de uma doença, e quando isso pega nele, atira ele pelo chão, muitas vezes ele cai no fogo, ele fica quase morto, e até agora eu nunca encontrei ajuda, eu nunca encontrei resposta, eu estou aflito por causa do meu filho, o meu filho sofre demais, não consigo mais, não suporto mais ver essa criança, ver esse jovem nessa situação. E então eu trouxe ele até os seus discípulos para que eles pudessem orar em favor dele, e eles oraram e eles não conseguiram realmente resolver o problema do meu filho. E então eu trago ele para o Senhor, eu gostaria que o Senhor pudesse me ajudar com essa criança. E naquele momento então, Jesus olha para os discípulos indignado, e Jesus disse para ele: mas até quanto tempo eu vou ficar diante de vocês e suportar a vossa incredulidade? Jesus pergunta para o pai do menino: há quanto tempo, desde quando ele sofre dessa convulsão, que ele sofre deste problema? E aquele homem explica para Jesus que desde a criancice, desde menino, ele sofre desse problema que realmente tem causado distúrbio físico, emocional, e certamente também tem atrapalhado a vida espiritual deles. Tanto é que aquele pai do menino, a vida espiritual dele estava afetada ao ponto de ele não ter mais fé. Aquele homem não tinha mais confiança, não tinha mais esperança em mais nada. Porque ele foi até os discípulos de Jesus, e agora que ele está diante de Jesus, ele não tinha mais fé. É como que a única esperança que ele tinha é que os discípulos, por andarem com Jesus, iria resolver o problema dele. Mas, pelo fato dos discípulos não poder resolver, e os discípulos representavam Jesus na visão daquele homem, certamente, e então diante de Jesus ele disse: Senhor, eu realmente não acredito mais, mas se o Senhor quiser, por favor, ajuda-me com meu filho. E então Jesus fala a ele: olha, tudo é possível se crer. E aí Jesus pergunta a ele: você crê que eu posso fazer isso? E ele fala para Jesus: Jesus, me ajuda com a minha incredulidade. E aqui nós temos uma conversa, uma lição muito importante, não é? Eu quero falar sobre alguns aspectos muito importantes acerca da oração. Por que nós devemos orar e quais são os pensamentos que devem estar na nossa mente acerca da oração. Uma coisa que eu não sei se você percebeu, há um poder na meditação, há uma conexão muito forte que traz uma renovação mental, no sentido da nossa inteligência, traz uma força, uma motivação interna, uma renovação
espiritual e traz uma disposição física para nós continuarmos novamente na nossa luta, nos nossos desafios. Então é um poder muito grande. Tanto é que em toda a religião do mundo você percebe que as pessoas usam a prática de meditação, aquele tempo de estar a sós, a pessoa com a pessoa, para se conectar com o mundo superior. E nós, os cristãos, nós entendemos que esse tempo de estar a sós, nós buscamos esse tempo a sós para nós nos conectarmos com Deus. Por que será que toda a religião do mundo tem essa prática da oração? Porque todo ser humano em algum momento ora. Isso é muito importante. Então a oração ele tem um poder muito forte, porque traz uma energia assim, muito forte sobre a vida daqueles que praticam. E eu quero então falar exatamente sobre esses aspectos importantes sobre a oração. Mas não esqueça realmente daquela narrativa, daquela história, daquela conversa que tivemos aqui, que aconteceu ainda quando Jesus estava aqui em carne e osso e foi registrado para nosso ensino. Eu gostaria que você ficasse ligado nessa reflexão e que você lesse na sua própria Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ok? Vamos lá então. Eu quero falar da primeira coisa, primeiro aspecto importante sobre oração estabelecido por próprio Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, o primeiro aspecto importante sobre oração é que orar é trazer bênção de Deus sobre os problemas das circunstâncias humanas. Orar é trazer bênção de Deus sobre os nossos problemas, sobre as nossas lutas, sobre a nossa dor. É buscar conexão, é buscar resposta além do físico, além do intelectual. Orar é uma resposta de fé, é uma resposta para quando realmente nós não temos mais recursos de ponto de vista humano. Na verdade, devia ser maior recurso, e é maior recurso para nós. Mas orar é uma resposta para a nossa dúvida, orar é uma resposta para a nossa pequenez, orar é uma resposta para soluções que nós não conseguimos encontrar aparatos, encontrar recursos de ponto de vista humano. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é que orar é trazer bênção de Deus, é buscar interferência de Deus sobre os problemas que aflige a sua vida, que aflige a sua volta. E aquele homem, aquela história é muito importante porque nós vemos exatamente aquele homem, a circunstância da vida dele o afligia tanto que, de ponto de vista da ciência naqueles dias, certamente aquele homem foi para todo o hospital, todos os médicos, tudo que ele podia. E você sabe que quando realmente algo afeta a nossa carne, quando toca nos nossos filhos, quando toca em nossa casa, a gente faz qualquer loucura para cuidar dos nossos filhos. E aquele homem estava nesse estado, esse estado que mentalmente ele já não tinha mais capacidade de pensar. Era só a pessoa dizer assim, olha, vai lá e faz isso que vai acontecer para o seu filho, certamente ele ia. Então ele estava perdido, E então, diante disso, a gente aprende que quando a gente, diante de uma situação que a gente não tem mais resposta de ponto de vista humano, nós temos na oração, nós temos uma resposta de fé. Então orar é trazer intervenção de Deus sobre os problemas que afligem a raça humana. Isso é muito importante. A segunda coisa que nós aprendemos com essa passagem, com esse acontecimento, é que orar é clamor de um coração aflito. É clamor de um coração aflito. A gente está aflito. A gente está sendo esmagado, torturado, consumido por dentro. E a gente precisa entender que através da oração, da compreensão clara de que Deus que criou todas as coisas, tem poder para agir sobre todas as coisas. E a gente precisa chegar para Deus com verdade, com sinceridade. E que Deus nos entende. Essa é a segunda verdade que eu quero que você entenda acerca da oração, tá? Por que você deve orar. A terceira verdade é que orar é reconhecer a nossa necessidade de Deus e a nossa dependência também dele. Orar é reconhecer a nossa necessidade diante de Deus e a consciência da dependência que temos nele. Porque o ser humano, eu e você, somos orgulhosos.
Não é fácil a gente prostrar e pedir favor ao outro. Mas aqui trata de uma relação entre nós e Deus. E Deus criou esse método, porque Deus sabe que nós somos seres propensos a buscar segurança, a buscar ajuda naquilo que nós vemos e naquilo que nós conseguimos tangibilizar, palpar. Mas a fé, ele faz com que a gente se conecta com Deus. Ele quebra os protocolos da racionalidade e nos permite entrar numa dimensão do sobrenatural, uma conexão entre nós e Deus. Então é preciso ter consciência da nossa necessidade. Tem muita gente que chega para Deus e fala assim: Deus me ajuda com a minha luta. Observa, aquele homem chegou: Senhor, me ajuda com a minha luta. Jesus queria que ele tivesse consciência, que ele pudesse ser capaz de mensurar a sua luta, a sua necessidade. Jesus perguntou para ele: o que passa com seu filho? Desde quando ele está assim? O que aquele homem precisava? Jesus queria que aquele homem tivesse consciência do problema que ele tem e de que, de fato, ele pudesse ter clareza que quem está resolvendo esse problema para ele é Deus. Porque observa, a gente não consegue administrar aquilo que a gente desconhece. Você não vai adorar, agradecer a Deus, você não vai depender de Deus se você não tem consciência da sua necessidade e da grandeza de Deus sobre ele. E quanto mais for uma luta que você enfrenta e você conta isso para Deus, o seu cérebro ele tem uma capacidade de guardar isso, armazenar isso. Isso vai potencializar, isso vai motivar, isso vai aumentar a sua fé. Por quê? Porque você sabe que uma vez você contou para Deus os seus problemas, as suas aflições, tintim por tintim, você explicou para Deus e Ele trouxe resposta. Então é necessário ser objetivo, é necessário ser específico, é necessário contar para Deus com a verdade. É necessário até dizer para Deus: Senhor, eu já não estou acreditando nem que o Senhor pode fazer mais, porque eu perdi a esperança em tudo e em todos. E mesmo no Senhor, eu já não tenho fé mais para acreditar. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim. Esse era o estado daquele homem. Aquele homem disse para Jesus: me ajuda, porque se os discípulos não podiam fazer, se eles que andam com o Senhor não podiam fazer, como é que eu vou acreditar que o Senhor pode fazer? E às vezes, nós tornamos tão religiosos, nós não temos noção do nosso relacionamento com Deus e não temos noção de como Deus nos conhece e de como Deus sabe que pecado afetou-nos a ponto muitas vezes de afetar a nossa fé, a nossa confiança em próprio Deus. E nós somos humanos. E eu estou sendo bem honesto com você. Quantas vezes eu duvidei, quantas vezes eu estava tão desanimado que eu não tinha mais nem coragem, nem fé mais para acreditar que Deus podia resolver um problema meu. Mas nessa situação eu falei verdade para Deus e Deus agiu sobre esse problema. É preciso entender isso. Deus não vai julgar você. Pelo contrário, Deus te entende. Deus sabe quem você é. Deus sabe as suas limitações. E Deus sabe como o pecado nos aflige. Como realmente Satanás usa a circunstância à nossa volta para destruir a nossa relação com Deus. Para nos levar a afastar de Deus, a acreditar que é impossível Deus ter resposta para isso. E aquele homem estava nessa situação de falta de fé. Mas Deus é o remédio também para a falta de fé. Jesus é o remédio para a falta de fé. E a quarta coisa e última coisa que eu quero aqui falar com você sobre o poder da oração e um aspecto importante, ou o quarto aspecto importante sobre a oração é que quando nós oramos, nós damos para o outro mais daquilo que nós teríamos condições financeiras de dar. Aprenda e entenda isso. Quando eu oro, eu abençoo a pessoa com aquilo que eu não tenho. Por quê? Porque eu estou clamando para Deus que pode todas as coisas. Então não importa se você está vivendo uma situação que, de ponto de vista humano, você não tem condições financeiras para obter aquilo, você não tem resposta para obter aquilo, mas você precisa entender que orar é falar com aquele que pode. Não é sua fé que faz, é sua fé no Deus que pode que faz. Então você precisa entender que Deus é Deus, que tem todo o poder e que pode todas as coisas e que nada é impossível a Ele e que Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e que se for da vontade de Deus, Ele faz. Então quando nós oramos, nós precisamos entender
que nós podemos dar às pessoas mais do que aquilo que nós temos condições ou capacidade de fazer. E por último, orar é interferir na vida dos outros, é permitir que Deus interfira na vida do outro. E eu quero fechar com um texto da palavra de Deus em Efésios capítulo 3, versículo 21. Ele vai dizer: aquele que é infinitamente grande para fazer tudo mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que está em nós, a Ele seja glória para todo sempre. Amém. Deus quer que você experimente mais da sua graça. Deus quer que você aprenda a depender-se dele mais. Eu quero te dizer uma coisa, e uma frase que mudou a minha vida: diabo não treme diante do nosso conhecimento teológico. Diabo treme diante da nossa confiança, da nossa humilhação, quando a gente de fato é quebrantado, é humilde, quando a gente tem clareza de quem é Deus e quando a gente usa a oração como recurso para nos conectarmos com Deus. O diabo sabe do poder que tem uma oração. O diabo sabe que todas as coisas que Jesus fez no público veio da sua comunhão no secreto com Deus, de ele realmente orar e falar com Deus, e Deus agia publicamente. Os problemas que você está enfrentando publicamente hoje na sua casa, na sua família, na sua empresa, até mesmo na sua igreja, eu quero te dizer que no seu quarto e em cima do seu joelho estão as respostas que você precisa, desde que você entenda esses aspectos que aqui nós mencionamos. Eu quero terminar com esses 4 aspectos. Primeiro, orar é realmente trazer a bênção de Deus sobre os problemas das circunstâncias humanas. Segundo, orar é o clamor de um coração aflito. Eu preciso entender que Deus sente a minha dor e Deus sabe que realmente é o que você sente e Deus quer que você seja verdadeiro. Terceira verdade e importante sobre isso é entender que a oração é reconhecimento da nossa necessidade diante de Deus e dependência e da nossa dependência dele. E a quarta coisa, quando nós oramos, nós fazemos mais do que nós podíamos fazer, financeira, intelectual, qualquer coisa mais. Que Deus continue ajudando você a desenvolver essa vida de oração. Nós estamos falando sobre uma série sobre a vida cristã, falando realmente sobre aquilo que é prático, que a gente percebe que, não sei se é falta de teoria, do conhecimento acerca da nossa vida com Deus, mas a gente percebe que a vida prática do cristão, ela não condiz com o que Deus deixou no seu ideal, no Novo Testamento para nós, na sua palavra para nós. E o nosso desejo, através desse canal, através dessa conversa, é nos ajudar a caminharmos com Jesus no dia a dia e saber que Ele faz parte de tudo que nós fazemos. Deus te guarde e te abençoe, e deixa aqui o comentário de como foi essa conversa sobre esses aspectos importantes sobre oração para a sua vida. Aquele abraço.